Maravilha, vamos lá. Muito bem, bem-vindos a mais uma sessão da série de aulas livres, Insumos Críticos para o Desenho de Cidades Inteligentes, né, da Escola da Cidade. O intuito desses encontros é a gente discutir relações... Opa, um instantinho só. Oi, César, você está online aqui, tudo certo aqui. Obrigado. Eu já saí, eu passei os poderes pelo celular para o senhor. Tá ótimo, obrigado, César. Um abraço. Obrigado, até mais, César. Desculpa, gente, vamos lá, agora começando de vez por todas. Então, voltando, a gente, insumos críticos para o desenho de cidades inteligentes, a ideia é que cidades inteligentes, a cidade passa a ser agora, mediada por plataformas tecnológicas, e, sendo assim, muita coisa está mudando e existe um novo papel para os arquitetos que passam não só mais a projetar espaços físicos, mas também interações sociais por meio de espaços digitais. Nesse sentido, aquilo que a gente considera, ou que a gente chama de realidade aumentada, que tradicionalmente a gente pensa isso através daquele óculos do Google ou aquele aplicativo tipo Pokémon Go, que você vê interferências do mundo virtual no mundo real, isso, na verdade, já vem ocorrendo há algum tempo. O que eu quero dizer com isso? Desde quando você pode, tem sido capaz de comprar coisas por telefone ou comprar coisas pela internet, e essas coisas chegam até você, significa que você tem uma infraestrutura de informações que media a tua relação, com o universo lá fora. Então, em vez de você ir numa loja, você usa uma plataforma ou você usa um telefone e tal. Essas, as relações de trabalho que passam a habitar por trás desses sistemas de mediação, por sua vez, são um campo novo, e que ainda está muito desregulado e tem um impacto sobre a vida cotidiana e o estatuto do trabalho de uma maneira muito disruptiva. Então, sem grandes delongas, eu trouxe para falar desse assunto o Rafael Groman, que é o coordenador do DigiLabor e também pesquisador das universidades de Oxford, Cambridge e Unicinos, e o o Rodrigo Assunção, que hoje está historiador, hoje está na Organização Internacional do Trabalho e que vem trabalhando com esse tema, o trabalho há muito tempo, pois foi presidente do DataPrev por mais de 10 anos. Então, a pergunta que eu deixo para vocês, e aí eu vou passar primeiro as considerações para o Rafael e depois para o Rodrigo, é assim, a gente está vivendo transformações radicais nas relações de trabalho. Hoje existe o que a gente chama de gig economy, ou uberização das relações de trabalho, onde as pessoas se apropriam da oportunidade de trabalho de uma maneira muito prática, o que poderia ser bom, mas que, na prática, o que a gente vê é uma subremuneração desses profissionais e uma erosão de uma série de direitos constituídos já por parte do trabalhador. Então, por exemplo, você perde o fim de semana, você perde regulações e regramentos das relações de trabalho e também, não menos problemático, você encontra hoje uma fragilização dos sistemas de arrecadação e previdência social. Antes você tinha, ou seja, os trabalhos, as relações de trabalho que a gente herdou do século XX, com todos os seus conflitos, ela era uma relação que possuía um regramento, e o Estado tinha um papel claro
né? E isso se constituía na cidade. Agora, isso está muito fluido. Então, eu gostaria que vocês comentassem isso um pouco, né? Eu acho que esse comentário vem muito por meio da pesquisa, né, que o Rafael vem desenvolvendo, que é sensacional, e as reflexões e pesquisas que o Rodrigo também vem desenvolvendo lá em Genebra. A gente está com um tempo um pouco curto, o Rafael tem 1 hora, que ele tem uma banca daqui a pouco, né? Mas, enfim, a gente vai tocando e eu peço desculpas desde já pelo atraso no início dos trabalhos, tá? Então, Rafael, contigo a palavra. Obrigado por estar aqui. Bom, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui na escola da cidade, conhecer o Rodrigo, conhecer todo mundo que está aqui. Vou tentar falar em 15 minutos, dividindo minha fala em 3 partes, uma primeira, uma introdução, e depois 2 projetos que a gente está tocando. Eu começo provocando o André nessa introdução, que eu tenho feito críticas às noções de gig economy e de uberização. Isso agora eu fiquei chique, virei colunista da Boitempo, e aí o primeiro texto que eu escrevi é exatamente sobre os nomes que tem por trás desse trabalho por plataformas. Por que a crítica que eu faço à noção de gig economy é essa questão das palavras, né? É um nome eurocentrado e para eu converso muito com uma socióloga do trabalho inglesa, a Ursula Hughes, que ela fala do ponto de vista da Inglaterra. Então, do ponto de vista da Inglaterra, o gig, traduzido literalmente como bicos, pode ser uma novidade no país que passou por um estado de bem-estar social e com algum tipo de estabilidade e de formalidade do trabalho como norma. Mas era engraçado porque antes eu dizia que o Brasil e a América Latina eram específicos, e depois de entrar em algumas pesquisas internacionais, a gente vai vendo que a maior parte do mundo a classe trabalhadora vive de gig como forma permanente de vida historicamente. A história da economia brasileira, por exemplo, é uma grande gig economy. O que tem de diferente é a subordinação disso hoje às plataformas digitais. Vamos pensar num exemplo. Uma mulher da classe trabalhadora que durante o dia trabalha como faxineira e à noite trabalha fazendo hot dog, possivelmente não é o gig a novidade da vida dela, mas que para ela trabalhar como diarista precisa de plataformas digitais para poder mediar esse trabalho e à noite para poder fazer circular o seu cachorro-quente. Então, tem esse ponto. E a uberização acaba colocando um peso central à Uber e ao que seria essa uberização da vida, do amor, virou um grande brand, né? E não deixa entrever as distintas plataformas que tem nesse cenário. A gente, por exemplo, tem pesquisado plataformas cujos trabalhadores alimentam dados para a inteligência artificial, desde a Amazon Mechanical Turk até as chamadas fazendas de clique, em que as pessoas são pagas para ficar o dia inteiro clicando e comentando. E a própria OIT lançou esse ano um relatório no início do ano sobre trabalho doméstico, trabalho remoto, e a importância de tirar ou pensar essa questão da invisibilidade desses trabalhos para uma noção de trabalho decente. A gente tem trabalhado muito de como o que a gente tem chamado de uma plataformização, ou seja, uma crescente dependência de plataformas digitais para conseguir atividades de trabalho. O cenário atual, é múltiplo, com diferentes perfis de trabalhadores e de plataformas. Só um exemplo, só de plataformas atuando no Brasil, cujos trabalhadores alimentam dados para a inteligência artificial, tem 50. Só desse tipo específico tem 50 plataformas atuando no Brasil. Isso, para quem quiser conferir, saiu essa semana num dossiê que a gente organizou na revista Sociologias, e tem um texto do colega Matheus Viana Braz, em que ele faz essa categorização do que se chama, entre aspas, ou de microtrabalho ou de tal. Esse é um ponto. O segundo ponto é que essa plataformização não é algo inevitável. Eu sempre digo que eu não sou adepto da ideologia da Vanessa da Mata, que as coisas não têm mais jeito, acabou, boa sorte. Então, como que a gente faz para enfrentar esse cenário? A gente está envolvido em algumas pesquisas, eu vou compartilhar minha tela para falar de uma delas, que é o projeto Fair Work,
ligado à Universidade de Oxford, que a gente coordena aqui no Brasil, e que a partir de conversas com a OIT, a gente, com Janine Berg, mas outros colegas da OIT, sindicatos, associações, a gente hoje está presente em 20 países do mundo. Ontem a gente lançou a entrada do projeto na Argentina, daí tem Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Alemanha, Gana. A gente começou na África do Sul e na Índia, faz 3 anos, e basicamente a gente criou princípios de trabalho decente, que é um termo forte para a OIT. Eu cheguei a escrever um texto para o Nexo explicando um pouco isso, se vocês quiserem, e tem vídeos no YouTube do Fair Work, que em breve dublados em português, explicando esses princípios de trabalho decente a plataformas digitais. No site, depois eu coloco no chat aqui, vocês podem conferir todos os relatórios, todos os princípios. A gente sempre coloca tudo no site, só para vocês terem ideia de quais são esses princípios de trabalho decente que a gente trabalha. Remuneração decente, condições de trabalho decente, inclusive saúde, contratos decentes, gerenciamento, gestão decente e representação decente. São esses os 5 pilares que a gente vai atualizando ano a ano, entrevistando trabalhadores, conversando com as plataformas e fazendo pesquisa documental. No Brasil, essa pesquisa está em andamento. Em outubro, novembro, a gente lança o relatório em que a gente avalia as grandes plataformas brasileiras a partir desses princípios. Spoiler, no Equador e no Chile foram os primeiros países da América Latina que a gente lançou os relatórios, e de 0 a 10, nenhuma plataforma teve mais do que 3. Falando rapidamente sobre o que a gente considera nesses princípios, no princípio de remuneração, no ponto básico, a plataforma tem que mostrar que os trabalhadores ganham no mínimo o salário mínimo, considerando os custos. E no ponto avançado, tem que mostrar que elas pagam no mínimo o living wage local, depois considerando os custos, o que no Brasil a gente considera o salário mínimo ideal do DIEESE. No princípio 2, a plataforma tem que mostrar que ela não só mitiga riscos específicos da tarefa, mostrando que ela tem políticas ou práticas que protegem os trabalhadores desses riscos específicos, se elas têm políticas para tratamento adequado, responsável e ético de proteção de dados e gerenciamento desses dados dos trabalhadores, e, além disso, se elas providenciam uma rede de segurança se os trabalhadores das plataformas têm perdas durante o processo de trabalho e que eles não sejam negativamente impactados se eles ficam machucados ou alguma coisa assim. No princípio dos contratos, a plataforma tem que mostrar que ela providencia contratos, termos e condições claros e transparentes, que seja em linguagem compreensível para os trabalhadores e que qualquer modificação da plataforma os trabalhadores saibam antes e que não reverta benefícios já existentes na plataforma. Além disso, eles têm que mostrar que não impõem cláusulas injustas, ou dizendo que eu não tenho culpa sobre isso, não tenho responsabilidade sobre isso, que a plataforma mostra que ela, de alguma maneira, é responsável por questões ligadas à relação com os trabalhadores. No princípio de gestão, ela tem que mostrar que ela providencia o devido processo para decisões que afetam os trabalhadores, envolvendo desde um canal de comunicação com humanos e que o processo, que a plataforma providencie todo o histórico de apelação quando um trabalhador que é bloqueado e que ele tem acesso e consiga reivindicar os porquês que ele está fazendo aquilo e que consiga, de alguma maneira, e que isso seja documentado. Em caso de desativações, que o processo seja disponível para os trabalhadores e que eles não fiquem em desvantagem em caso optem ou tenham que apelar para essas ações. Além disso, nesse ponto, a plataforma tem que mostrar que ela luta por igualdade no processo de gestão e que tem políticas que asseguram o combate à discriminação de raça, de gênero, de classe, de identidade de gênero, de orientação sexual, religião ou qualquer outro. E quando tem trabalhadores que são de um grupo minoritário, como mulheres na plataforma, quais barreiras,
quais políticas ela faz para remover essas barreiras dentro das plataformas, se algoritmos são usados para determinar o acesso ao trabalho, que eles não resultem também em desigualdades para os trabalhadores, principalmente aqueles de grupos historicamente minoritários, e se a plataforma tem mecanismos para reduzir o risco de usuários discriminarem os trabalhadores. Além disso, na representação justa, a plataforma tem que mostrar que ela assegura a liberdade de expressão e a expressão da voz coletiva dos trabalhadores, ou seja, se tem um mecanismo documentado, um documento que mostre que a plataforma reconhece e negocia com o coletivo de trabalhadores e que essa liberdade de associação não é inibida. No caso, por exemplo, de se participar de greves que não tenham o chamado bloqueio branco, que no caso dos entregadores acontece bastante. Além disso, ela tem que mostrar que ela apoia uma governança democrática e que os trabalhadores têm um papel significativo na governança das plataformas, e busca implementar mecanismos significativos para a representação coletiva. O que esses princípios do Fair Work mostram é que aqui a gente tem uma base não só para pesquisa, mas para pressionar por legislações jurídicas, por políticas e para as próprias plataformas. Tem casos na África do Sul e na Índia, que foram os primeiros países que a gente entrou, de plataformas que no primeiro ano tiveram nota 2, 3 e que depois conseguiram implementar mudanças rumo a uma outra economia de plataformas, a partir dessa noção forte de trabalho decente, com esses princípios que também são atualizados ano a ano. Então, esse é um exemplo de um projeto que está em andamento e a gente tem conversado, tem sido muito interessante falar sobre ele. Um outro ponto que a gente tem, outro projeto que a gente tem tocado é o Observatório do Cooperativismo de Plataforma, que é financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo, e a gente tem apostado muito no tema do cooperativismo de plataforma. A OIT também recentemente lançou um relatório com o IT for Change, com colegas da Índia, falando sobre algumas iniciativas de plataformas cooperativas. No Brasil, esse tema explodiu também depois da greve dos entregadores. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito. E daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esse é o site, que é cooperativismodeplataforma.com.br, que é um observatório dessas plataformas digitais que são controladas por trabalhadores ou pelas comunidades locais, com alguns valores como governança democrática, com processos de decisão coletivos e realmente participativos. A noção de trabalho decente a gente considera que é fundamental para cooperativas de plataforma, porque senão corre o risco de reproduzir falsas cooperativas ou coopergatas ou algo que envolva os riscos das cooperativas. Dados para o bem comum, tem surgido cooperativas de dados, e que os dados sejam de posse das comunidades e dos trabalhadores contra o colonialismo de dados, que elas não sejam extraídas pelas grandes plataformas, e economia local com construção de circuitos alternativos de produção e consumo. Aqui a gente tem feito uma curadoria de pesquisas e notícias que têm sido feitas sobre o tema, e como isso pode ser uma alternativa à economia de plataformas tradicionais. A gente tem publicado semanalmente no Instagram, @cooperativismo de plataforma, e no site, vídeos curtos com princípios e práticas do cooperativismo de plataforma. Então, a gente já publicou o que são cooperativas de plataforma, cooperativas de dados, trabalho decente, tem dois vídeos, intercooperação, justiça no design, para não reproduzir racismo algorítmico nas plataformas, que o design seja também, considere os trabalhadores e as comunidades no centro dessas cooperativas. A gente já colocou 2 exemplos aqui, 3 exemplos: a Driver Seat, que é uma cooperativa de dados, a Means TV e a Up and Go. E a gente publicou semana passada um documentário que está no nosso canal no YouTube, chamado Senhoritas Courrier, sobre um coletivo de entregadoras no Brasil, em São Paulo, só de mulheres cis e pessoas trans, e que tem buscado também alternativas tecnológicas a isso. Eu vou mostrar para vocês o primeiro vídeo que a gente fez, o que são cooperativas de plataforma, só para vocês
sentirem um pouco como é, e depois deixo para vocês navegarem, se tiverem interesse, durante o dia, no site ou no Instagram. Daqui a pouco eu coloco aqui o link. Deixa eu só compartilhar de novo a tela. Se você... A gente vai ficando craque em Zoom, gente. Aqui. Se você mora em médias e grandes cidades, provavelmente já esteve diante desta cena. Abrir um aplicativo para escolher o que irá jantar. Em poucos segundos, a gente seleciona o que vai comer e beber naquele dia e em alguns minutos um entregador bate à nossa porta. Mas será que a gente para pensar em toda a cadeia que está por trás desse processo quando faz um simples pedido? Quando a gente abre o aplicativo do iFood, do Uber Eats ou do Rappi no celular, estamos aceitando fazer parte desta engrenagem. A partir deste vídeo, nós vamos ver que é possível fazer diferente e que já tem muita gente agindo por aí. Este é o primeiro de uma série de 20 vídeos que marca o início do Observatório do Cooperativismo de Plataforma, um projeto do Laboratório DigiLabor financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo. Vamos começar do começo. Para falarmos sobre cooperativismo de plataforma, precisamos antes falar sobre o que entendemos como cooperativismo e como plataforma. Cooperativismo é quando os trabalhadores se articulam em torno de uma organização com gestão democrática e participação de todos nos lucros. Plataforma une uma organização empresarial com a tecnologia, conectando pessoas e serviços. Você pode pensar em Uber, Netflix ou Airbnb, mas há diversas outras plataformas organizadas de formas muito diferentes. A partir disso, apresentamos o cooperativismo de plataforma. O termo foi cunhado por Trevor Shows em 2016 no livro Cooperativismo de Plataforma e serve para definir um movimento que agrega a organização cooperativista e as oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Mas o que as diferencia das grandes plataformas que a gente conhece? O trabalho associado, a propriedade coletiva e uma renda segura e decente são alguns dos princípios do cooperativismo de plataforma. Nos próximos vídeos nós vamos ver que essa recente forma de organização não está presente apenas entre os entregadores. Acompanhe o nosso próximo vídeo e siga @cooperativismo de plataforma nas redes sociais. Muito bem, tem os vídeos lá com exemplos, com dados. Novo mundo vem aí. E com a pós-graduação da Unisul, você vai... Propaganda indesejada. Tem uma série de críticas que se faz ao cooperativismo de plataforma, de limites que eles encontram, desde dificuldades de escala até questões que podem vir de efeito de mercado, efeito de rede, de qual realmente o potencial disso. Mas o que eu sempre falo é que todas as alternativas que a gente for encontrar a esse cenário, seja via regulação, seja via organização de trabalhadores, a gente está vendo essas 2 semanas as movimentações dos streamers da Twitch, que vão fazer um apagão geral semana que vem. Tem sindicato de influenciadores, até o pessoal das fazendas de clique já chegou a fazer greve, seja por qual lado a gente for, pelas cooperativas, pelas plataformas controladas por trabalhadores, sempre a gente vai enfrentar contradições, sempre vai encontrar limites. Ou seja, todas essas questões são passíveis de críticas. E termino com uma citação do David Harvey, que eu gosto muito, que as contradições teimam em não se resolver, elas apenas se deslocam. E aí, trazendo Gramsci e Nancy Fraser, a atualização da Nancy Fraser do Gramsci, no mundo que a gente, em que o velho já morreu e o novo ainda não nasceu, a gente precisa apostar em políticas pré-figurativas, como as cooperativas, que são capazes de imaginar hoje o mundo que a gente quer amanhã. Obrigado. Maravilha, Rafael, acho super interessante, né? Vou pedir para Noam, você quer falar? Coloca no chat as questões, tá? Que a gente volta. Rodrigo, passo para você a palavra.
gostaria de ouvir as suas considerações, né, e a tua opinião sobre tudo isso. Enfim, você é uma pessoa que tem muita experiência, um percurso, né, contar um pouquinho da tua história, Rodrigo, e aí conta um pouquinho o que você... as tuas percepções, né, por favor. Um prazer que você está aqui. Rodrigo está falando lá de Genebra com a gente. Vamos lá. Obrigado, Deco. Então, sua apresentação antes deu a impressão que eu faço pesquisa, e não é bem assim. Então, primeiro, um reparo. Eu me juntei ao OIT há pouco tempo, e principalmente para trabalhar com projetos de cooperação nos países, implantando sistemas de informação em projetos de proteção social. Então, projetos muito vinculados aí à seguridade social, à proteção social, e ligado principalmente à implantação de sistemas de informação, que é um pouco essa trajetória. Como o Deco mencionou, eu fui presidente da Dataprev durante 8 anos, depois saí da Dataprev, trabalhei com consultoria também na área de implantação de sistemas e de políticas públicas para organismos internacionais, e acabei vindo parar aqui na OIT, e estou tendo uma experiência aqui em Genebra que é interessante. Então, bem menos pesquisa, bem mais projetos práticos. Mas antes da Dataprev também trabalhei 6 anos no Ministério do Planejamento, lidando principalmente com a implantação de tecnologia e regulação de tecnologia do governo, mas também muito por conta da experiência anterior no terceiro setor, com projetos de inclusão digital. Eu vou dialogar aí um pouco com o que o Rafael estava falando, e ele começou criticando o termo gig economy, e acho que ele foi feliz nisso, inclusive porque não tem grandes novidades também lá. Eu lembro que em 1989 eu passei um ano viajando, eu era moleque, passei um ano viajando pela Europa, passei alguns meses em Londres e morei um mês com uma pessoa que já trabalhava com gig economy, era um atendente de telemarketing, e ele tinha que, em 89, ligar todo dia para saber quantas horas ele ia trabalhar no dia seguinte e em qual dos 3 escritórios que ele estava vinculado, e no final do mês ele ganhava a soma dessas horas. Então, esse processo também não é novidade, e a novidade, Rafael aponta, da chegada dessas plataformas, dessa tecnologia, acaba sendo uma disputa, usando aí um termo meio démodé, pela mais-valia gerada pelo trabalhador, né? Então, quando você, a faxineira que o Rafael citava, trabalhava de bico em bico, a disputa pela mais-valia, a disputa né, pela apropriação do valor desse trabalho, geralmente se dava entre ela, a faxineira, e a sua patroa, o seu patrão. Agora entrou um conglomerado tecnológico sem cara, sem face, sem endereço, que se apropria de 20% a 25% e está trazendo uma ideia de que só ele é capaz de fazer intermediação entre o trabalho e o seu contrato, o trabalho e a pessoa que deseja contratar. E isso passa para plataformas de comércio, transporte, entregas, toda essa imensa variedade que o Rafael falou. E o que nós discutimos muito, e uma das razões, além de toda essa razão do trabalho decente, que acho que o Rafael explicou bastante bem, tem uma discussão específica. A área que eu trabalho é a área de proteção social, é a área de seguridade, e isso é uma das maiores disrupções que a gente aponta, porque à medida que é aceito esse afrouxamento da relação e das obrigações entre o empregador e o empregado, uma construção de quase 160 anos de que a seguridade social é necessária para sociedades minimamente estáveis, sociedades minimamente civilizadas,
mas é uma relação que é financiada a partir do trabalho, com algum subsídio estatal, mas também calculado a partir do trabalho. Então, a grande fonte de financiamento e a grande fonte de cálculo da relação da Seguridade Social, não só na proteção de saúde, na proteção desses eventos da vida, como maternidade, um acidente, o afastamento, o seguro-desemprego, todos esses elementos, o financiamento disso sempre teve um vínculo nessa construção de cerca de 160 anos com o trabalho. E agora, à medida que o trabalho é muito mais efêmero, muito mais difícil de ser contabilizado, coloca desafios de todo tipo. Será que nessas relações desses bicos, dessa gig economy, vai haver o somatório suficiente, mesmo que em cada hora tenha alguma coisa separada para o futuro, à medida que não há uma garantia de horários de trabalho suficiente para atingir esses valores citados no trabalho decente? Será que nós vamos conseguir, além disso, garantir o mínimo de saúde, de seguro-acidente, de direito a uma maternidade estável, de uma aposentadoria para quando não houver mais essa capacidade de trabalho? E aí começa uma busca muito intensa e muito pesada pelo financiamento dessa seguridade. Então, se por um lado você tem números brutais durante a crise da pandemia, do Covid-19, mostrando que os países que melhor conseguiram proteger a sua população, aqui eu não falo da doença, eu falo da proteção social, da proteção de garantir o mínimo de condição de sobrevivência, os países que tiveram melhores condições para isso, por uma série de estratégias, basearam-se em políticas públicas já existentes, já em andamento, já implementadas. O nosso caso no Brasil é bastante claro. Pagamos uma quantidade muito grande de benefícios emergenciais, e aqui eu não vou discutir apropriação política, só apontando para vocês, o Brasil foi um dos países que pagou mais rápido, um dos países que pagou o maior número, e apesar daquela confusão nas agências da Caixa, que nós vimos no início do processo, na aglomeração, e foi a parte onde a gente não conseguiu ir tão bem, mas nós conseguimos cobrir quase 44% da população em cerca de 2 meses. Isso é um feito, inclusive tecnológico, muito relevante. Isso foi feito porque já tínhamos as bases de dados estruturadas nas políticas públicas anteriores. É o Cadastro Único do Bolsa Família, é o CNIS da Previdência Social. Então, essas grandes bases de dados estruturadas e implementadas permitem esse processo de proteção social. E isso entra também em conflito com essas relações abstratas e efêmeras que alguns dos empregadores dessas plataformas tentam propor. E aí tem muita gente propondo relações distintas. Rafael falou muito sobre o cooperativismo, mas tem países estudando uma certa imposição pública, onde essas cooperativas são organizadas e, às vezes, financiadas pelo poder público. Tem exemplos na própria Índia, que foi citado, e acho que de especial interesse para os arquitetos aqui presentes, porque as cidades na Índia organizando toda a sua rede de transporte, conectando carros, os tuk-tuks, né, os rickshaws que eles têm, ônibus e até mesmo trens urbanos dentro de uma rede comum e uma plataforma comum de transporte financiada e organizada pelo poder municipal, com enorme participação dos motoristas, dos taxistas, dos motoristas de tuk-tuk. E aí a apropriação
desse valor gerado por essa intermediação não é feita por uma plataforma, e sim reverte para as associações dos trabalhadores e, em parte, pelo próprio poder local, que organiza tudo isso e mantém essa estrutura. Porque, afinal de contas, os algoritmos de intermediação não são nada sofisticados. E muitos aspectos se baseiam em elementos que, quando não são dados públicos, são dados que podem, no mínimo, serem questionados como públicos. Os mapeamentos feitos aí pelas grandes empresas de plataforma, o Google Maps, o próprio processo de GPS, tudo isso são uma coleta de dados cuja propriedade é, no mínimo, discutível, porque essa infraestrutura de dados ela é montada a partir de dados que são apropriados, mas, ao mesmo tempo, não há uma legislação clara sobre a quem isso pertence. Então, é uma discussão bastante interessante, bastante profunda, e, por exemplo, isso que eu citei dessas instituições, tem gente na própria Inglaterra chamando de Public Official e-Markets. E isso associado a uma série de uma ressignificação uma coisa que foi bastante utilizada no Brasil no passado, né? Todo o movimento de softwares livres, de open source, se reestruturando agora como plataformas, de certa maneira, plataformas não especificamente abertas, mas de uma propriedade de outra dimensão. E acho que há um papel muito significativo do Estado nessa história. Eu não sou... acho que a única parte que eu sou meio romântico é quando eu assisto Game of Thrones, fantasia, essas coisas. Em política pública eu tendo por certo cinismo mais, e acho que a ideia de que vamos fazer assim uma revolução no capitalismo a partir das cooperativas foi algo muito tentado e vale muito a pena, mas sem um papel indutor e muito estruturador do Estado, eu não vejo chance disso prosperar. Então, acho que tem uma discussão estatal muito forte. A China retoma a discussão da relação trabalhista entre os donos das plataformas e os entregadores, os motoristas. Há países como o Paraguai que negociaram a licença a um pagamento mínimo para a proteção social já a partir da contribuição da relação do vínculo e não especificamente das trajetórias realizadas. Então, há muitas questões não respondidas. A citação não é exatamente do Grant, né, mas dessa interpretação do Grant de que as contradições se deslocam é muito correta. E a gente precisa apertar um pouco a dinâmica da sociedade para que essas contradições se desloquem e se desloquem com alguma intencionalidade em busca de distribuição de renda, de justiça social, de garantia de que essa sustentabilidade a longo prazo das relações de trabalho se imponham. Então, acho que tem uma série de elementos aí para reflexão e acho que já temos bastante aí para alimentar o nosso debate, né? Podemos continuar. Obrigado. Maravilha. Não, assim, é um assunto muito, muito delicado. Eu já vou passar para você, Rafael, para você comentar. Eu queria só fazer o seguinte comentário, né? Acho que duas coisas aparecem aqui, né? Quer dizer, existe uma evolução, né, dos regimes econômicos que é mais rápida do que o campo normativo, né? O campo normativo, que é o campo da lei, ele é sempre mais lento, né? Quero inclusive destacar aqui a presença, né, da Egli Monteiro do Tribunal de Contas, que deve estar ouvindo isso daqui de maneira muito interessada, porque, enfim, é um problemão. E
esse deslocamento, esse espaço entre a inovação e o campo normativo, ele coloca o Estado num lugar novo, né? Quer dizer, onde fica o Estado e quem se responsabiliza pelo risco social. E aí, tradicionalmente, né, quer dizer, a gente quer entender que em sociedades, né, estabilizadas e harmônicas, esse risco social ele pode ser arbitrado ao Estado e que o interesse comum, se ele não está dentro do Estado, ele dialoga com o Estado de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, convincente, por meio de ritos democráticos e tal. E hoje a gente está vendo um senso comum, né, ou o interesse comum, o espaço do interesse comum um pouco solto, livre, né, que pode ir para vários lugares, né, e embutido dentro desses sistemas de mediação que hoje mobilizam muitas pessoas. E aí a minha pergunta é, será que a gente não poderia pensar, né, a partir, quer dizer, indo além do cooperativismo de plataforma, né, de sistemas de cooperativismo cidadão em larga escala, criando inteligências coletivas e trabalho e tal? Quer dizer, para onde que vocês acham que isso pode avançar no sentido de construir um bem-estar social mais amplo? Rafael, você gostaria de comentar? Claro, primeiro dizer que foi um prazer ouvir o Rodrigo, eu concordo assim embaixo em relação ao papel do Estado. A gente vai lançar está terminando uma pesquisa com uma instituição indiana chamada IT for Change sobre dados para o bem comum no Brasil e no México e o papel do Estado em relação a essas políticas também relacionadas aos dados. O relatório deve sair no mês que vem. E eu diria para o André que já tem muitas coisas assim. O SESC está fazendo um ciclo, inclusive somos nós do Digilebo que estamos moderando, fazendo a moderação de todas as atividades sobre cooperativismo cidadão em larga escala em diferentes setores. A gente tem falado também com fundações ligadas a partidos, com prefeitos que têm... E mesmo gente do governo federal, de funcionários de carreira ligados a essa área de economia solidária, de como pensar políticas e aplicar políticas, seja começando com editais e tal, para fomento do... Eu tenho... Vai sair um texto meu agora na revista Rosa, falando exatamente sobre como que cooperativismo de plataforma a gente não pode entendê-lo ao pé da letra. Ele virou uma marca também, um nome que grudou, mas eu acho que a gente precisa tensionar tanto o que se chama de cooperativismo quanto de plataforma. Você pode ter coletivo, você pode ter outros desenhos jurídicos, mas inspirado em princípios cooperativistas. Como o que está se colocando como plataforma, não necessariamente uma plataforma aos moldes de iFood, de Uber, né? Então, uma ampliação disso. Tem um movimento chamado Disco.coop. Vou colocar no chat aqui. Eles nasceram de uma cooperativa de tradutores. Aliás, o material deles é lindíssimo. E eles buscam reunir o cooperativismo aberto, o uso de blockchains, a economia digital feminista, unindo trabalho para o próprio sustento, trabalho para o bem comum e trabalho de cuidados. Todas as iniciativas que eles têm construído no âmbito da Disco, que eles vão até chamar de Disco Labs, Disco Tech, algo bem, bem interessante. A gente está produzindo material sobre eles também, e que traz esses elementos que você coloca de algo que, para mim, o cooperativismo, com quaisquer outras formas desses arranjos, só faz sentido se for pensar em relação ao comum e a circulação desse comum, né? Então, e aí um outro exemplo que me fugiu, até tá um dos vídeos, mas que eu acho que interessa especialmente a vocês,
é o caso da Driver Seat. A Driver Seat é uma cooperativa de dados de motoristas dos Estados Unidos, e eles trabalham para a Uber. Só que a cooperativa coleta os dados deles de geolocalização, de tráfego urbano, e aí eles revendem esses dados para as agências municipais, para as agências públicas locais, para que dependam menos das Big Tech na hora de montar suas políticas urbanas. Esse é um tipo de uma... Eu tenho chamado isso, esses estudos de experimentos. Se por um lado o capital experimenta com novas formas de, como o Rodrigo falou, essa palavra demodé de exploração da mais-valia, de extração da mais-valia, os trabalhadores também têm criado experimentos locais que não sabemos ainda o potencial disso. Tanto é que o nome do livro que a gente lançou recentemente pela Boitempo chama Os Laboratórios do Trabalho Digital, que é essa ideia mesmo de algo que ainda está incipiente, ou que tem algo ainda experimental, por assim dizer. E assim como a Driver Seat, tem outras que estão pensando nessa importância realmente de uma mudança também em relação às infraestruturas tecnológicas que a gente usa, Google e tal. E tem a Coop Cycle na França, na Europa, que é uma federação de cooperativas de entregadores, que criou um software para as cooperativas de lá, chegou agora na Argentina. E a gente tem falado muito em relação à intercooperação, que é o valor fundamental do cooperativismo, que é central. Por exemplo, uma cooperativa de entregadores está vinculada a uma cooperativa de software livre, ou seja, que não use as mesmas infraestruturas proprietárias, ou que pense em tecnologias livres como o princípio básico do cooperativismo de plataforma. E o Brasil tem historicamente muitos movimentos por software livre. Saiu recentemente um livro chamado A Cultura é Livre, do Léo Folleto, que hoje está no Lab Cidade da USP, e o prefácio do Gilberto Gil, e fala muito dessa história. Então, um outro exemplo interessantíssimo é o Contrate Quem Luta, do MTST. É um assistente virtual criado pelo Núcleo de Tecnologia do MTST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E eles têm um núcleo de tecnologia muito interessante, e eles querem um assistente virtual para conectar os militantes do MTST a pessoas que precisam dos mais variados serviços. Esse é um outro exemplo de um experimento que vai um pouco na linha do que o André está falando. Maravilha, obrigado, Rafael. Sempre lembrando, né, gente, que a produção da cidade, ela passa pelo trabalho. Então, a gente está falando o tempo inteiro, né, de produção do espaço, né, e de como que esse espaço vai sendo produzido e como que a nossa relação com a cidade vai mudando na medida que essas plataformas vão sendo implementadas. Então, o que eu estou aqui vendo, pensando, é como é que a gente vai conseguir, ou poderá, né, de uma maneira cada vez mais bacana, produzir a cidade coletivamente com amparo, né, do Estado e de instituições para minimizar o risco social. Rodrigo, você quer comentar, por favor? Olha, eu acho que tem uma discussão de dados aí que é muito importante, muito significativa. Uma das coisas que mais me perguntam, desde que eu comecei a mexer com TI, é sobre segurança e privacidade, né? E aí com os dados, isso é um tema que só aumenta. E a segurança, a preservação dos seus sistemas, a preservação da sua infraestrutura de tecnologia, até mesmo a preservação dos seus dados, é uma meta tecnologicamente possível se você aplica a disciplina, se você aplica um caminhão de dinheiro, porque não é uma coisa fácil, se você tem um conhecimento bastante razoável da tecnologia. Já a privacidade eu brinco, aí eu visto meu chapéu de historiador e brinco que é uma ilusão
burguesa do século XIX, que talvez tenha existido em algum momento do século XX, lá pelo meio, e que hoje é completamente impossível, é uma ilusão moderna, e que parece que quanto mais se busca, menos se alcança. Por quê? Porque o mapeamento, você pode mapear o dado no positivo ou no negativo, a sombra do dado também mapeia o significado, de certa maneira. Então, a disputa pela apropriação e uso do dado, que vai desde a disputa legal que você citou, sobre a propriedade, sobre o direito, sobre as novas formas de gerar, e tudo isso, nos últimos momentos, parece que houve algum avanço, com o avanço das LGDPs, como é que é? A europeia aqui, a GPR. Esses processos, eles são uma redução e uma compreensão para dados pessoais nominativos que muitas vezes não é mais nem o que é significado. E aí eu brinco com ficção científica que só quando a gente parar de coletar dados, montar bases de dados e tiver controle sobre os nossos dados pessoais e a gente oferecer a cada transação, nos milhões de transações diárias, o acesso a esse dado e nós controlarmos individualmente o acesso a esse dado com uma tecnologia pervasiva de rede. Isso vai se agravar, você mencionou cidade, muito com a implantação do 5G. Porque daí novas camadas de dados, principalmente qualquer interação entre qualquer coisa, vai gerar dados passíveis de interpretação, uso, exploração, positivos ou negativos. Então, essa discussão é um pouco fundamental, e acho que essas experiências que o Rafael cita apontam que já tem muita gente preocupada com isso. E, de certa maneira, isso é uma discussão que tem uma dimensão profunda de tecnologia. Tem empresas criando bancos centrais de dados, criando carteiras de dados onde você registra os seus dados e dá permissões de usos distintas a partir dos dados que você se relaciona e cria. Tem gente experimentando com novas visões de relações com dados que vão ter muito significado, porque, de fato, nessa exploração aí da mais-valia, de certa maneira, a exploração direta da mais-valia imediata do trabalho está sendo superada pela exploração indireta de algo que ainda não está batizado de mais-valia, mas talvez deva ser, da interpretação e de uso dos dados da interação entre indivíduos, coletivos, equipamentos urbanos, coisas, e tudo isso ainda é muito por acontecer. E, ao mesmo tempo, desde discussões de violência sistêmica muito primitivas e profundas, como a gente viu essa semana acontecendo, até mesmo esses mesmos grupos se dedicando a processos primitivos de violência, fazendo um recrutamento intensivo de gente que consiga pilotar helicópteros Black Hawk capturados, que estão todos parados por falta de piloto. Então, estou citando aí o Afeganistão e a enorme quantidade de armas que foram capturadas lá e que não sabem nem o que fazer ainda com isso, mas já estão correndo atrás e tem recursos para financiar. Então, você tem um monte de camada interagindo que espaços de discussão como esses que o Rafael cita, são absolutamente fundamentais para a gente poder conseguir entender para onde caminhar e, ao mesmo tempo, garantir isso que você falou de sociedades minimamente estáveis, que implica capacidade de apontar caminhos de proteção social para as pessoas. Acho que tá bom, e no finalzinho aí misturei canais.
Maravilha. Então, só, né, lembrando que a gente está trazendo isso, procurando, né, promover reflexões dos cidadãos e dos próprios arquitetos, né, de como poder, dos cidadãos, enfim, entender em que meio estão, e dos próprios arquitetos, quais as consequências e o que eles vão estar fazendo quando forem recrutados para desenhar uma plataforma ou se reunirem para desenhar uma plataforma, o que é possível fazer, né? Quer dizer, como é possível pensar e quais são os horizontes. Rafael, você tem ainda 10 minutos, né? Porque você tem o outro evento. Você gostaria de comentar, falar mais um pouco sobre isso que o Rodrigo comentou agora? Só complementar, dizendo que também, de novo, concordo com o que o Rodrigo falou, tem uma série de autores que têm falado, seja de Mais-Valia 2.0, ou seja, dessa extração de dados. Tem um livro chamado Os Custos da Conexão, que vai cunhar o termo colonialismo de dados, que também é um termo super controverso, mas que tem ganhado força para pensar essas relações de um certo extrativismo de dados que as plataformas, que é um grande negócio das plataformas. E agradecer pelo convite e reforçar o convite para vocês acessarem e assinarem a newsletter do DigiLabor, que semanalmente a gente compartilha conteúdos sobre esse universo, e seguir os nossos projetos nas redes, que em breve a gente tem mais novidades. A gente está entrando agora, eu acho que assim, de chamadas, eu e o professor Jonathan Ong, da Universidade de Massachusetts, estamos organizando um dossiê na revista Social Media Plus Society sobre a indústria da desinformação e os trabalhadores que alimentam essa indústria da desinformação. Eu vou colocar aqui para vocês a chamada de trabalho, se alguém quiser enviar, e convidar também para conhecer o documentário Senhoritas Courrier, que eu vou colocar o link aqui também, que é sobre esse coletivo de São Paulo. E agradeço muito, muito pelo convite, fico à disposição de vocês. Maravilha, puxa, muito obrigado. Olha, Rafael, enfim, você está num hotspot aqui, a gente está examinando e construindo e tateando, tentando, né, esboçar novos caminhos, então eu vou tomar liberdade de manter esse contato e a gente vai trocando e ver como é que constrói. Rodrigo, você quer fazer seus comentários finais também? Ou, enfim, a gente tem, como você preferir, você gostaria de comentar? Rodrigo? Acho que perdemos o Rodrigo. Tá bom, acho que caiu. Rodrigo, vamos lá. Bem, gente, olha, eu acho que ficamos por aqui, então. Deixa eu ver, o Rodrigo vai entrar de novo. Deixa eu dar mais um momentinho. Bem, aproveitando, senhoritas, né, que eu vou compartilhar todos esses links na mala direta, né, que eu tenho montado, e gostaria de convidar os participantes para fazer algumas perguntas. O Rafael tem mais 5 minutinhos, o Rodrigo deve entrar aqui mais uma vez também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá. Então é isso. Olha, perdemos o Rodrigo, está lá. Não, eu estou aqui, Deco. Ah, voltou? Tá bom. Rodrigo, Sim. gostaria você tinha travado e sumido. Você gostaria de fazer final remarks? Né? A gente está. Não, nós vamos. Não sei se vamos ouvir. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Isso, ótimo. Eu gostaria. Você está me ouvindo? Eu sim, certamente. Ah, que bom. Então, Oi, Nina. oi, tudo se bom? apresenta, por favor, Nina. Nina Weisman, arquiteta.
curiosa, muito curiosa. Então, vocês estão falando dessa questão do cooperativismo, e existe um movimento bastante interessante do que se chama capitalismo consciente, que está tentando modificar as relações da mais-valia, se eu não me engano. E a minha pergunta é se vocês estão enxergando alguma possibilidade de diálogo entre esses dois grupos. Vamos lá. Rodrigo, passo para você. Olha, Então, o Rafael tinha... Vou passar para o Rafael, que ele tem 5 minutos. Isso. Beleza. Eu acho que os movimentos têm acontecido. O cooperativismo de plataforma abarca inúmeras expressões. A gente fez o lançamento do nosso observatório e a gente chamou desde o MTST até um pessoal que é mais ligado até um movimento de startups, que quer transformar startups em cooperativas. Um balaio de gatos, digamos assim. Ainda mais no Brasil, isso se intensifica, tem uma característica muito diferente do pessoal, por exemplo, que é ligado mais à economia solidária, um pessoal ligado mais institucionalizado à organização das cooperativas no Brasil. Então, esses diálogos têm acontecido na prática, né? Entre esses distintos movimentos por mobilidade, que é um pouco o que a gente mostra nesse documentário, como essas coisas estão dialogando de alguma forma. O problema é que eu tenho 5 minutos, eu vou projetar uma última coisa, que é uma figura sobre alguns valores desse cooperativismo de plataforma que ajuda a gente a vislumbrar um pouco o que está em jogo. 2 minutos. Procurando aqui no... Acho que agora vai. Aqui. Aqui mostra um pouco que, dentre os valores do cooperativismo de plataforma, está envolvido a economia circular, o impacto social positivo, dados para o bem comum, tecnologias abertas e livres, uma economia que seja justa, um modelo de sustentabilidade, uma governança democrática, igualdade e inclusão na gestão, envolvendo a responsabilidade social, a intercooperação. Tem isso está no nosso site do DigiLabor, de colegas da Universidade Aberta da Catalunha, e aproveito para falar do projeto que eles têm colocado aí nessa esfera estatal também, Rodrigo, que é um projeto da Prefeitura de Barcelona, ligado à Universidade Aberta da Catalunha, para plataformizar a economia social e solidária na região da Catalunha. É um programa de aceleração de plataformas cooperativas, a partir também da ideia de uma economia digital feminista. E a gente está apoiando esse movimento lá em Barcelona, são colegas nossos, e a gente inclusive quer ver como que a gente se inspira para pensar em alguma coisa aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Rafael. Super interessante, muito legal. Rodrigo, com você. Olha, isso, não, eu acho que temos quando a gente começa a falar dos conceitos, assim, eu acho que esses princípios, esses valores são fundamentais digamos assim, nos vetores da dialética. Mas, não sei se é pela idade, pelo fato de que estudei história numa época onde estudar história era estudar história marxista, praticamente. Então, eu acho que só não dá para achar que isso vai acontecer sem conflito, que isso vai acontecer sem luta de classes, usando outra palavra e outro conceito démodé.
eu acho que o capitalismo vai ser testado nos próximos 20 anos como talvez nunca tenha sido. E não vai ser por uma revolução de esquerda, vai ser pelo desastre climático que a gente criou. Já passou muito o momento que apenas valores e mudanças individuais salvariam o planeta, na minha opinião. Eu acho que agora nós estamos uma parte com uma mudança bastante radical no sistema econômico de produção e uma parte também vai depender de ciência pura, usando outro conceito que parece que é demodé. Mas esse demodé só no Brasil, o resto do mundo ainda acredita na ciência, ou pelo menos boa parte dele. Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada que vai testar e vai criar conflitos gigantescos. E esses conflitos gigantescos vão ser influenciados por vetores estruturados a partir de valores, como esses que foram aí projetados. E acho que é um pouco essa luta. Mas não é uma luta de, digamos assim, conciliar conceitos. É uma luta de colocar essas experiências na rua e tentar enfrentar novos modos de produção, novos processos e alguns conflitos geopolíticos gigantescos por trás, à medida que tudo isso é agravado pelo impacto do aquecimento global. Então, como diziam os chineses, nós vamos viver tempos muito interessantes aí nas próximas décadas. Maravilha. Então, gostaria de, a título de conclusão, primeiro agradecer a presença de Rafael e do Rodrigo, que, quem sabe, ano que vem ou no subsequente, voltamos a falar sobre esse assunto, ver como que a coisa andou. Lembrar que a gente está passando por um processo de emergência da, como é que a gente vai dizer, da complexidade, onde corpos, a sociedade começa a interagir como corpo complexo em relação ao seu ambiente. Isso é um paradigma que a gente já está trazendo para o desenho e interações dentro do campo da cidade, e isso dentro do campo do direito, das relações do trabalho e das relações dentro do território e extraterritório, são coisas que ainda não estão equacionadas, como diz o Rodrigo, e vão ser tempos muito interessantes. Queria agradecer a presença de todos, falar que sim, essa gravação será disponibilizada, vai estar no YouTube, juntamente com todos os links que a gente trouxe nessa conversa. A próxima conversa que teremos não vai ser menos controversa, a gente vai trazer o Alexandre Kuroda e o Franklin Lee falando de desenho paramétrico, não de arquitetura, mas de cidade, de como você vai poder desenhar a cidade através de parâmetros e a partir de cliques e inteligência artificial. Lembrando também, então, a gente está trazendo para esse debate justamente o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com a figura da Caterine Otondo, que estudou comigo e com o Rodrigo. Ela mandou um abraço e deve ser muito interessante. E lembrando também que a gente vai abrir um curso da Jennifer Meyer sobre desenho de serviços em plataformas, então chamar todos interessados para fazer esse curso também, para aprender a projetar nesse novo contexto. Com isso eu encerro, agradeço muitíssimo e voltamos em breve. Rodrigo, Rafael, espero ter oportunidade de conversar com vocês de novo. Abraço, gente. Muito obrigado aí pelo tempo e a paciência. Obrigado.